Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu quero abordar neste vídeo o tema A importância da visitação pastoral. Você já recebeu visita do seu pastor? Ele já foi à sua casa, à sua família? Quando nós falamos a respeito deste assunto, visitas pastorais, existem algumas frases muito comuns entre os membros e também entre pastores. Por exemplo, há pastores que dizem: eu já visitei todos os membros da igreja, ou eu tenho um planejamento de visitação pastoral a todas as famílias. Por parte dos membros da igreja, existem as seguintes frases: meu pastor sempre está me visitando, ou o nosso pastor não visita nenhuma família. Quando o pastor não visita nenhuma família ou não tem esta prática da visita pastoral, é procedente a queixa da família porque faz parte do processo dentro do ministério pastoral que o pastor, além de dirigir os cultos, as outras atividades da igreja, ele também visite as famílias para que possa saber como elas estão. Mesmo que as famílias estejam bem, participando ativamente na igreja, também elas devem ser visitadas pelo seu pastor. Então, o que é uma visitação pastoral? É quando o pastor se dispõe a estar na casa das pessoas, nas famílias, para levar uma palavra de orientação, de consolo, especialmente quando há uma situação difícil pela qual a família esteja passando. Então, o pastor ele leva uma palavra de consolo para aquela família. Existem muitas situações em que as famílias podem receber uma visita do seu pastor, mesmo que elas tenham que pedir ao pastor que faça essa visita na sua casa, tais como um problema de uma enfermidade, alguém da família está bastante enfermo, ou algum outro problema que envolve a família e que há necessidade de uma orientação espiritual. Então o pastor pode muito bem chegar até aquela casa para poder ajudar aquela família a refletir sobre aquele problema e também dar orientações, aconselhamento e dessa forma então a família tomar as decisões que ela precisa tomar. Quais são as vantagens para a igreja da visitação pastoral? As vantagens para a igreja é de que o pastor está perto das famílias, está perto das pessoas que fazem parte da igreja. E eles podem, então, os pastores, então, podem compreender melhor o que se passa dentro de casa, dentro da família, qual é o pensamento de cada membro da igreja, ou quais são os seus dilemas, as suas dificuldades, e como o pastor pode dar uma palavra de orientação espiritual e de aconselhamento para aquela pessoa ou as pessoas da família diante daquelas situações. Para a igreja é extremamente importante que ela tenha no seu planejamento a visitação pastoral. A importância da visitação pastoral para as famílias consiste no fato de que elas podem, além de estar recebendo na sua casa o seu pastor, elas podem tirar as dúvidas, perguntar, se aconselhar com o seu pastor, orientar a sua vida a partir de uma palavra pastoral que também deve ser relacionada à palavra bíblica. E desta forma, então, a família tem muito, sim, a ganhar com a visita pastoral. Como pode ser feita uma visita pastoral? O pastor pode marcar a visita, bem como também a família pode buscar junto ao seu pastor que ele viabilize na sua agenda uma visita pastoral à sua casa. Há, às vezes, necessidade de que essa visita seja urgente naquela casa. É evidente, então, que o pastor vai deixar de fazer outras coisas que ele julgava como sendo prioridade para atender aquela família na sua necessidade. O pastor também pode ter, juntamente com a sua igreja, um programa de visita em que ele se propõe a visitar todas as famílias da sua congregação. Quando a igreja é composta por poucas pessoas, este processo se dá de forma mais rápida. No entanto, quando é uma igreja grande, é evidente que esse processo será mais demorado. Mas é importante que o pastor tenha no seu planejamento um horário disponível para poder visitar as famílias da sua igreja, seja durante o dia ou à noite. E assim, desta forma, o pastor pode garantir a presença nas casas de todas as pessoas da sua congregação. Existem algumas pessoas que se queixam do seu pastor, dizendo que ele não tem visitado a sua casa, a sua família.
Quando isso acontece, o assunto deve ser levado e trabalhado junto com o seu pastor, junto com a liderança da igreja, para que a igreja, junto com o pastor, possa viabilizar esse planejamento, esse programa de visitação junto àquelas famílias. Então, quando acontece a visita pastoral, talvez uma dica que nós poderíamos dizer aqui é que ela seja feita então com um momento devocional, com a leitura da palavra, que haja também uma reflexão desta palavra, que o pastor possa ouvir aquelas famílias, dar uma palavra bíblica que possa orientá-las naquelas situações, também orar pela família. Ao mesmo tempo, o pastor, juntamente com a família, podem conversar sobre as diferentes atividades da igreja, sobre a participação nos cultos, sobre o culto em si, sobre a liturgia, sobre as mensagens, sobre os estudos bíblicos, também sobre os departamentos da igreja. Como é bom o pastor conversar com a igreja para que a igreja tenha não somente o feedback do pastor em relação às atividades, mas que o pastor também possa ter, por parte das famílias, um feedback em relação ao seu trabalho dentro da igreja. O que pode ser melhorado? Numa visita pastoral, essas respostas vêm, porque as famílias elas vão dizer o que elas pensam sobre as diferentes atividades da igreja, sobre a atuação do pastor, sobre a liderança da igreja. E desta forma, então, o pastor, juntamente com a liderança da igreja, poderão refazer determinados tipos de atividades para garantir que todos possam, então, andar junto nessa caminhada cristã. Outro detalhe muito importante é que o pastor, quando vai fazer uma visita pastoral, ele deve ir sozinho. Se é uma visita pastoral, então o pastor não deve ir acompanhado da sua família, da sua esposa ou dos seus filhos. De fato, a visita é uma visita pastoral, onde eu estou recebendo na minha casa o meu pastor. Poderá ocorrer algumas situações em que a família convide o pastor, juntamente com a sua esposa ou a sua família, para um momento de visita, mas uma visita social, quando então existe um compartilhar da mesa ou algo parecido. Então isso é uma visita social, não é uma visita pastoral. É muito importante que nós entendamos a necessidade da visitação pastoral na igreja. Se você, como membro da igreja, está sentindo que não está recebendo a visita do seu pastor, converse com ele, converse com a liderança da igreja para que isso seja possível. Se você é pastor e tem dificuldades para marcar uma visita ou dificuldades para você lidar com esse assunto sobre visitação pastoral, converse isso também com a igreja, para que vocês possam caminhar juntos nessa direção de levar o consolo, o conforto para as pessoas e desempenhar o seu papel como pastor juntamente com a congregação. Lembrando também que a visita não deve ser uma visita muito longa, a não ser que haja uma necessidade, um problema muito sério e que demanda de um tempo maior para aquela situação. Caso contrário, a visita não deveria passar de uns 40 ou 50 minutos, é o tempo suficiente para conversar sobre os diferentes assuntos, ter uma palavra pastoral, uma leitura da Bíblia, um momento de oração. Uma situação muito comum para a visita pastoral é quando há alguém enfermo que não pode se deslocar para a igreja. Então, nesta situação, o pastor, além de estar fazendo a visita pastoral àquela pessoa enferma, também estará levando a Santa Ceia, para que ela possa também participar deste meio da graça e fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Também é importante notar que a visita pastoral não somente se dá na casa da pessoa, ela pode ser feita em outra localidade, onde a pessoa esteja, talvez até mesmo no hospital. Neste caso, então, a visita é uma visita hospitalar, mas não deixa de ser uma visita pastoral. Enfim, como pastor, eu quero dizer que é um grande privilégio poder visitar os membros da igreja. Desta forma, nós podemos compreender quem eles são, ver quais são seus dilemas, orar com eles, ler uma palavra de Deus, refletir a respeito do amor de Deus na sua vida, bem como também, se necessário, orientar e trazê-lo de volta para uma situação que, de repente, ele não esteja fazendo de forma coerente. Esse é o meu papel enquanto pastor. Há pessoas, por exemplo, que não gostam desta intervenção do pastor na sua vida. No entanto,
É preciso lembrar que o pastor sempre vai cuidar das suas ovelhas. O pastor quer sempre cuidar dos membros da igreja, porque a responsabilidade sobre estes membros está sobre o pastor, a responsabilidade espiritual. Então ele não pode medir esforços diante desse assunto. Se há necessidade de que o pastor vá até a casa para levar a palavra de Deus, chamar a atenção daquela pessoa se necessário, e que ele o faça, esse é o seu papel. Eu espero ter contribuído com esta breve reflexão sobre este assunto, é um assunto muito interessante. Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco. Se você quiser comentar também, comente aqui abaixo. E dessa forma, então, nós podemos crescer juntos. Se você tiver qualquer ideia sobre este assunto, também mande para nós, qualquer sugestão que você tenha a respeito de visita pastoral. Que Deus abençoe a você, a sua família e, de fato, sempre receba o seu pastor na sua casa e você, sendo pastor, continue levando a palavra de Deus às pessoas lá na sua casa, se necessário. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.